O nosso entrevistado de hoje, né, é o Dr. Anastácio Queiroz. Dr. Anastácio de Queiroz Souza, médico infectologista, professor de medicina da UFC, doutor em farmacologia, ex-secretário da Saúde do Estado do Ceará, de 1995 a 2002, ex-diretor do Hospital São José, de doenças infecciosas, ex-reitor da Universidade Federal Unilab, atualmente chefe do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e médico do Hospital São José. Doutor Anastácio, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. O senhor, né, que conheceu muito de perto o criador deste programa, deputado federal Jackson Pereira, e é uma honra muito grande lhe receber no programa Diálogo Aberto. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. O prazer é meu estar com você e com os seus ouvintes. Doutor Anastácio, nós estamos aí com esse novo problema aí na saúde mundial, né? Esse famoso aí coronavírus. Doutor Anastácio, o que é o coronavírus, doutor? O coronavírus é um vírus relativamente novo, apesar de que a palavra coronavírus foi usada pela primeira vez em 68, quer dizer, não é tão novo assim. Mas até o ano 2001, os coronavírus que estavam causando doença em humanos é um vírus eminentemente de animais, principalmente do morcego, mas tem outros animais também. Ele causava muito mais resfriado. Aqui nós não fazemos rotineiramente esse isolamento, esse reconhecimento, mas nos Estados Unidos, por exemplo, anualmente de 15 a 30%, dependendo do ano, 15 a 30% dos casos de resfriado comum eles são causados por alguns tipos de coronavírus, que é uma doença muito benigna, né? Quando foi em 2002, na China, apareceu uma doença grave, como fosse uma gripe, mas causando muita repercussão respiratória, chamada SARS. É uma doença respiratória aguda, severa, né? Por isso chamava SARS, e era causada por um coronavírus. Mas essa doença não se sustentou, quer dizer, não passava muito de pessoa para pessoa. Quando foi em 2012, né, isso foi 2002, 2003, o SARS. 2012 teve um outro novo coronavírus chamado MERS, que era o coronavírus do Mediterrâneo, né, causando uma doença respiratória também, como fosse uma gripe, mas com complicações graves, levando muitas pessoas à morte. Chegou aqueles casos que ocorreram, mais de 35% de óbitos das pessoas acometidas, mas ainda ocorrem casos, mas de uma maneira muito menos intensa. E agora, no final do ano passado, de 2019, dezembro, surgiu esse novo coronavírus, causando uma doença grave também num percentual menor de pessoas. E o fato é que, infelizmente, né, a doença iniciou na China com um grande número de vítimas, inclusive óbitos, mas a doença está com a tendência a se espalhar pelo mundo. A maioria dos países tem casos importados, mas já começam a ter casos autóctones. Então o coronavírus recebe esse nome porque, quando ele é olhado na microscopia eletrônica, na sua superfície, ele tem umas espículas, né, que dá a ideia de uma coroa, por isso chama coronavírus. Infelizmente, esse vírus é um vírus que vem do morcego. Nesse episódio específico, não se sabe qual animal ou quais animais levaram à contaminação do homem, mas o fato é que é um vírus de morcego, como os outros eram. O MERS, que é o que eu falei do Oriente Médio, foi transmitido para o homem a partir do camelo, e o SARS, daqueles casos da China de 2002 e 2003, transmitido pelo ceviche, que é um mamífero, parece um gato grande, né? E realmente, mas o vírus vindo do morcego. Como o morcego contaminou a urina, através da mordidura, não se tem uma clareza, mas o fato é que todos são vírus do morcego, e esse também. E infelizmente hoje é uma preocupação mundial,
No Brasil, nós não temos nenhum caso autóctone, quer dizer, o caso que foi registrado é um caso importado, como em muitos países os casos são importados, mas começam a ter casos de pessoas contaminadas vindo de fora e que transmitem para pessoas locais. É o caso da Itália, o caso dos Estados Unidos, já teve caso autóctone, em muitos outros países, né? Mas os países assim, mais acometidos fora da China são o Japão, o Irã, mas agora a Itália e outros países também já começam a ter casos autóctones, o que leva a uma preocupação muito grande. Ok. Doutor Anastácio, estamos em linha aí com a apresentadora, a doce voz do rádio cearense, Marta Pereira. Boa tarde, Marta Pereira. Boa tarde, Rodrigo Pereira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Satisfação cumprimentar o doutor Anastácio Queiroz. Um prazer, Marta. Marta. Anastácio puxou aí, como muito bem explicou, sobre o coronavírus. É um vírus que assusta as pessoas, a população, não só a população local, mas a população, o mundo está preocupado. Doutor Anastácio, faço eu uma pergunta. O número de vírus que as pessoas se sentem infectadas, ou os médicos atestam ou suspeitam que estão com o vírus, mais, as pessoas mais fracas ou mais idosas são mais propensas a adquirir esse vírus, doutor? Não, na realidade, adquirir o vírus, quer dizer, ser contaminado, todos podem ser. Agora, desenvolver doença mais severa, as pessoas, quer dizer, qualquer pessoa pode... Porque, na realidade, o que acontece com esse vírus? Nós somos pessoas não imunes, quer dizer, o nosso sistema imunológico desconhece totalmente esse vírus. Consequentemente, todos estão suscetíveis. Agora, aqueles que têm tendência a ter doença mais severa ou até, infelizmente, a maior incidência de óbito é na população mais idosa, na população que tem doença de base, quer dizer, diabetes não compensado, mas de um modo geral, pessoas com doenças pulmonares, pessoas com doenças cardíacas, pessoas que fazem uso de medicação que diminui a imunidade, pessoas que têm câncer. Então, são indivíduos que estão mais suscetíveis a ter uma doença mais grave, inclusive o número de óbitos nessa população tem sido maior, infelizmente. Mas isso não quer dizer que qualquer um não possa se infectar, inclusive ter uma doença grave. Eu diria, o que nós sabemos é que mais de 80% das pessoas acometidas têm doença quase que assintomática ou doença leve, não precisam internamento, não precisam maiores procedimentos médicos. No entanto, um percentual menor precisa de assistência e um menor ainda precisa de internamento. E uma população que é bem menor do que 5% dos acometidos precisa de tratamento intensivo, o que leva a uma preocupação muito grande, porque normalmente nós não dispomos de muitos leitos de terapia intensiva disponíveis, né, para aqueles que precisam. Então, como a doença ainda não chegou de vez no Brasil, nós tivemos esse caso de São Paulo, que é um caso importado, mas a tendência, infelizmente, é nós termos os casos autóctones, porque é impossível, nós não estamos isolados. Tem pessoas vindo de vários locais do mundo onde a doença já começa a ocorrer de maneira em número maior de casos, e isso é uma preocupação de todos nós. Doutor Anastácio, mas a população não deve fazer desse caso, claro que é gravoso, com certeza, mas deve adotar suas precauções e procurar se manter mais calmo. O senhor aconselha que seja dessa maneira? Eu acho que o pânico ele não ajuda em nada, evidentemente. As pessoas... Inclusive, doutor Anastácio, ontem no shopping, eu vi algumas pessoas já de máscara. Assim, precisa disso? Não, evidentemente. O que, na realidade, nós temos, as doenças respiratórias, de modo geral, e essa doença especificamente, aquelas pessoas que estão infectadas, elas transmitem de um para o outro através da tosse, do espirro,